Olá, eu me chamo Kleber, sou pastor e professor de mídias e tecnologia e também de teologia bíblica. E agora eu quero passar para você o conteúdo da palestra ministrada no evento EBD para o Alto do ano de 2025. E a minha palestra é sobre métodos ativos ou metodologias ativas, como você preferir. Pode utilizar a nomenclatura que você quiser. Então, acompanhe os slides aí, eu vou estar passando aqui no meu computador também, e vou, então, passar os slides, e conforme eu vou passando os slides, a gente vai conversando aí nessa nossa conversa, né? É uma palestra, mas também é uma conversa entre nós. E o tema, então, como eu falei, é o tema de métodos ativos. Nós vamos pensar sobre métodos ou metodologias ativas. E por que pensar em metodologias ativas? Qual a necessidade de pensarmos sobre isso? Bom, uma questão importante é pensarmos que o ensino bíblico tradicional ele precisa ser repensado devido às mudanças culturais e novas formas de aprendizagem. O fato é que as pessoas mudaram, a cultura mudou, a forma com que as pessoas aprendem hoje é diferente. Nós temos novas gerações, além de novas gerações, nós estamos vivendo um momento de transição, um momento de transição cultural, né? Nós estamos vivendo uma nova revolução, como, por exemplo, a Revolução Industrial. Hoje nós estamos vivendo a Revolução Digital, né? Nós temos pessoas que são nativas digitais, pessoas que já nasceram com o celular na mão, podemos dizer assim, que já nasceram no mundo da informática, que não conheceram o mundo de uma forma analógica e que têm uma vida totalmente diferente da que nós, que fomos criados aí a partir do século passado, né? Fomos crianças no século passado, não necessariamente nós temos a mesma forma de compreender as coisas. Além disso, nós mesmos também já estamos nesse mundo digital. Então, hoje as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente. Hoje é difícil você ficar parado para assistir algo, uma palestra, um podcast, um vídeo de mais de meia hora, por exemplo. Então, a forma do ensino tradicional ela está defasada, eu diria, né? Ele precisa ser repensado, porque o mundo mudou. E muitas vezes nas nossas escolas bíblicas, nós temos um ensino da escola bíblica como nós vivíamos aí há 20, 30 anos atrás. E as pessoas mudaram, a forma com que nós nos comunicamos mudou, enfim. Então, a nossa educação bíblica, o nosso ensino bíblico, ele deve andar junto com essas evoluções. Na verdade, até a gente já está muito defasado, a gente está muito atrasado em alguns aspectos. E aí eu queria fazer um comparativo entre o método tradicional de ensino, que muitas vezes nós vamos ver nas nossas escolas bíblicas, e a realidade atual. Acompanhe comigo aí. Então, primeiramente, em relação ao método tradicional, algumas características dele. A primeira delas é a dependência do professor como fonte. O método tradicional, ele tem a ideia, né, traz consigo a ideia de que o professor é o detentor do conhecimento. Então, o professor sabe mais que o aluno e, por isso, ele vai enriquecer a compreensão do aluno, ele vai ensinar o aluno no sentido de trazer uma informação que o aluno não possui. Então, o professor ele é o protagonista e, principalmente, ele é o detentor do conhecimento, ele é a fonte de conhecimento. E o aluno, então, ele precisa prestar atenção em tudo, daquilo que o professor fala, ele vai ouvir o professor e sugar aquilo que o professor fala, porque o professor é o detentor do conteúdo. No entanto, na realidade atual, nós temos um acesso imediato à informação. Nós temos muita informação em todo o tempo. Se você abrir o seu celular, seja na rede social ou nas mídias sociais, você vai encontrar várias informações que você não encontraria antes. Por exemplo, você vai encontrar podcasts, você vai encontrar vídeos no YouTube, você vai encontrar vídeos curtos sobre os mais diversos assuntos. Aí vamos supor, na sua escola bíblica dominical, você está estudando o livro de Marcos. E aí você chega para falar, por exemplo, sobre a cura do homem com a mão ressequida. E aí você vai trazer toda a questão dos fariseus, o embate de Jesus com os fariseus e tudo mais. E muito possivelmente os seus alunos já viram
3 ou 4 pregações na internet sobre esse assunto. Talvez eles já estudaram sobre os fariseus, lendo algum livro, assistindo algum vídeo de algum influencer cristão. Muito possivelmente já viram o Bible Project, vídeos sobre o livro de Marcos. Enfim, muitas das coisas que você vai tratar, eles já sabem, porque eles já viram antes. Então, a questão é que nós temos uma grande quantidade de conteúdo e o professor, ele, como é um conhecedor do conteúdo, ele vai ter a ciência do que é certo e do que é errado, do que é bíblico e do que não é. Mas ele tem que entender que, no método tradicional, ele era o detentor do conhecimento. Então, se ele chegava e trazia um conhecimento específico, o aluno absorveria. Hoje não. Hoje o aluno já traz consigo uma bagagem e isso tem que ser levado em consideração. Além disso, no método tradicional havia um papel passivo do aluno. Então, o aluno ouvia do professor e, no máximo, ele anotava, ele memorizava. Então, ele apenas recebia, né? Ele é um sujeito passivo no ensino. Já na realidade atual, as pessoas aprendem de forma prática e interativa. A gente quer participar, a gente quer fazer rapidamente. Isso nos chama atenção. Por exemplo, a minha mãe, ela é artesã, e eu acho muito interessante, né, porque boa parte das coisas de artesanato que ela aprende pela internet. Então ela quer lá aprender a fazer um coelho de pelúcia. Ela vai na internet, pega no YouTube, pega os materiais e ela vai assistindo o vídeo e vai fazendo junto. Ela cria o molde, ela imprime o molde, ela recorta, enfim, ela aprende fazendo. E a partir daquilo, ela consegue fazer um monte de réplicas de coelhos de pelúcia lá para vender, enfim. Então, nós aprendemos de forma muito mais prática e interativa. Nós queremos participar, nós fazemos parte, então, do aprendizado. Nesse sentido, no método tradicional, você tinha um foco em conhecimento teórico. Então, a questão de acumular conhecimento. Então, quanto mais eu conheço sobre algo, eu sei sobre algo, eu tenho a retenção de um determinado conteúdo, mais eu aprendi. No entanto, na realidade atual, nós aprendemos por uma necessidade de aplicação prática. Em outras palavras, a gente tem aquela pergunta: o que eu vou fazer sobre isso? Você vê isso nas pregações. Às vezes tem pregações que você vai ver lá que o sujeito trouxe um monte de informação sobre o texto bíblico, mas você sai dali pensando: e agora? O que eu faço com isso? Então, você precisa de uma aplicação prática. A ideia é que aquilo tem que fazer sentido para você. Esse é um ponto importante na nossa realidade atual. Nós aprendemos por significação. As coisas têm que fazer sentido, têm que ter um significado para nós. E por isso nós guardamos, né? Aquela velha história da questão de por que nós aprendemos, por exemplo, sobre a fórmula de Bhaskara se nós não utilizamos. Não só as novas gerações, mas todos temos essa ideia de significância, né? Significado. As coisas têm que ter sentido para que nós aprendamos. Uma questão do método tradicional é que ele é focado numa forma verbalista, ele é um método verbalista, ou seja, ele é oral e textual. O professor fala e escreve no quadro, né, textos, e você anota ou faz leituras. Então é algo bastante oral e textual. No entanto, os estudos recentes sobre a questão de ensino nos mostram que há uma diversidade nos estilos de aprendizagem. As pessoas aprendem de formas distintas e o professor da escola bíblica ele tem que estar ciente de que os seus alunos vão aprender de formas distintas. Então, vão ter pessoas que não vão aprender, por exemplo, por meio da oralidade e da textualidade. Tem pessoas que não vão aprender lendo. Tem pessoas que não vão aprender, por exemplo, assistindo a um vídeo ou ouvindo o professor expor alguma coisa, mas ela vai aprender, por exemplo, por meio de um jogo ou de alguma atividade prática, de um projeto, da aplicação de algo. Além disso, você possui no método tradicional uma maior capacidade de atenção sustentada. As pessoas prestam atenção mais nas coisas. Na realidade atual, o tempo de atenção é reduzido. Nós temos um tempo de atenção mínimo, muito pequeno, de fato, e nós precisamos, então, trabalhar com isso. Falo, por exemplo, por mim. Eu tenho muita dificuldade em assistir pregações, acompanhar pregações longas. Quando passa ali de 20 minutos, eu já confesso que, em primeiro lugar, se ela não tiver sentido, se ela não tiver aplicabilidade, eu começo a viajar. Eu não consigo acompanhar se é só informação.
Além disso, se ela for muito longa, eu já estou em outro lugar, não estou mais ali, estou só de corpo presente. Nós temos isso porque nós, inclusive, se a gente for ver a questão aí de rede social, você dificilmente vai ver um vídeo no Facebook de 40 minutos, 50 minutos. Vídeo no YouTube, dificilmente você vai ver algo tão grande. E se você for ver, você talvez veja de forma parcelada, ou seja, você vê um pedaço aqui, aí você vai fazer uma outra coisa, você vê outro. Dificilmente você fica atento em todo o tempo. Você tem um tempo de atenção reduzido, isso tem que ser considerado. Pense, por exemplo, você está ministrando uma aula na escola bíblica dominical e uma aula de 1 hora. E nessa 1 hora você só fala. O que vai acontecer? Provavelmente o aluno vai viajar lá pelos 30 minutos, se não antes, né? E você não vai ter a atenção necessária. Outra característica do método tradicional são as aulas longas e expositivas. Aí, como eu falei, né, nós temos 30 minutos a 1 hora. Uma vez que havia uma maior capacidade de atenção sustentada, ou seja, as pessoas ficavam mais tempo prestando atenção, era normal que as aulas tivessem 30 minutos, 1 hora, ininterruptas, e você, então, conseguia ali prestar atenção durante esse tempo sem problema nenhum. Como agora a realidade atual é de um tempo de atenção reduzida, o aprendizado deve se dar em pílulas, ou seja, com conteúdos curtos e objetivos. Então, você vai dar pequenos pedaços de ensino. É comum, por exemplo, que nós vejamos no YouTube aqueles capítulos, né? Então você separa partes do conteúdo e a pessoa pode ir lá e acessar exatamente aquilo que ela quer. Ou também os shorts, né? Pequenas porções ali de aprendizado. Tanto que, por exemplo, em aulas EAD é costumeiro que não se tenha vídeos de 30 minutos, 25 minutos, porque as pessoas não prestam atenção. Se você botar lá um vídeo de 10 minutos, a pessoa ainda vai botar no vezes 2, né? Então, ela vai ouvir de forma mais rápida. Tanto que, por exemplo, no WhatsApp, boa parte das pessoas escutam áudios em 2x, né? Esses tempos atrás, estava conversando com um rapaz, ele contando que ele estranhou a música de introdução de um determinado programa, né? Porque ele sempre escuta em 2x. Então, sempre escuta em 2 vezes a velocidade normal. Então, quando ele escutou na velocidade normal, aquilo foi muito estranho para ele, porque eles não estavam acostumados, né? E uma última questão sobre o método tradicional é que ele tem também a ideia de uma concentração em formato único, né? Você tem essa exposição, professor falando, aluno escutando e pronto, é um estímulo único, estímulo auditivo ou textual no máximo, então algo único, né? Um formato único. Já na realidade atual, nós precisamos de estímulos variados. Nós precisamos ali de uma dinâmica, de uma pausa, de uma conversa, um tempo de conversa, de pergunta, de interação e tudo mais. Isso é uma necessidade nossa, nós precisamos de estímulos variados. Tanto que, por exemplo, o que a gente consegue ver hoje como algo que nós podemos ver aí por 1 a 2 horas? A gente consegue ver um filme por 2 horas e meia. Primeiro lugar, que se você for num cinema para ver um filme, você vai ver que vai ter muita gente que lá pelas tantas vai pegar o celular e vai ficar mexendo, ou vendo o filme na sua casa. Então, é normal que a gente assista filmes mexendo no celular para dar aquela modificada, né, de mudar o estímulo ali. É algo da nossa realidade. E aí, eu acho que é bom frisar isso. Tem coisas que a gente não vai mudar. E isso não é nem certo nem errado, não está na Bíblia. Se a gente tem que ouvir por 2 horas, 3 horas ou 15 minutos. Então, a gente se adapta à realidade para poder levar as pessoas à compreensão da palavra de Deus. A realidade é essa. Hoje as pessoas precisam de estímulos variados. Então, precisa dar uma pausa, precisa dar uma conversada, precisa mudar o formato. Essas são as realidades atuais. Então, perceba que os métodos tradicionais, ou o método tradicional, ele não conversa com a realidade atual. Então, 1 hora, por exemplo, de exposição bíblica do professor lendo o material, pegando textos bíblicos e explicando para o aluno, nesse sentido, o professor fala, o aluno escuta, já não vai funcionar mais, não conversa com essa realidade. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais nós temos uma defasagem aí na escola bíblica dominical. Então, qual que seria uma possibilidade, né? Se nós temos por objetivo que os nossos alunos conheçam cada vez mais o Senhor, precisamos de um ensino que os leve a não apenas armazenar informações, mas a praticar a palavra de Deus. Aí uma questão importante, tá?
nós temos um objetivo. Se você vai para uma sala de aula para ministrar a palavra de Deus, pegando a questão do exemplo do púlpito, você tem um objetivo, você quer que o aluno faça algo, você quer que o aluno se aproxime mais de Deus, que ele tenha uma intimidade mais com Deus, que ele se relacione, etc. Você tem um objetivo, e esse objetivo tem que estar muito claro. Se o teu objetivo é apenas um objetivo de ensino, ou seja, eu tenho esse conteúdo e eu vou passar, você vai passar o conteúdo e não está nem aí se o aluno vai aprender ou não. E aí, para você, se o aluno aprendeu, não vai fazer diferença. Você vai lá e você vai ministrar a aula. Só que eu creio que o seu objetivo como professor não é esse. O seu objetivo é um objetivo de aprendizagem. O teu objetivo é que o aluno aprenda, que o aluno cresça, que o aluno se desenvolva. Se você tem um objetivo de aprendizagem, você vai estabelecer esses objetivos de aprendizagem, ou seja, você vai pensar o que eu quero que o meu aluno faça com isso que eu estou passando para ele, aonde que eu quero que ele chegue. Você vai, então, traçar esses objetivos pensando na prática do aluno. E aí você vai adequar a sua metodologia, o seu método, para que isso seja cumprido com excelência. Então, essa é a questão. Se nós temos o objetivo que os alunos conheçam mais o Senhor, e aqui também é importante uma observação, conhecer ao Senhor não é apenas saber que Ele existe. Né? A gente sabe que a palavra de Deus fala que até Satanás crê, né? No sentido de conhecer, de saber que existe. Conhecimento, no contexto bíblico, é relacionamento, é aprender sobre, é conhecer da revelação, é se relacionar. Se o nosso objetivo é que os nossos alunos se relacionem com Deus, conheçam a Deus de verdade, nós precisamos trazer um ensino que seja transformador, que seja capaz de levá-los à prática da palavra de Deus. Então, nesse sentido, as metodologias ativas, elas são uma possibilidade, elas não são bíblicas, tá? No sentido de que não é a metodologia ensinada na Bíblia, porque a Bíblia não se propõe a ensinar uma metodologia de ensino. Tá? A Bíblia não faz isso. O que nós temos é a metodologia como uma ferramenta para o ensino. E as metodologias ativas são ferramentas bem úteis para esse nosso tempo. E Filatro e Cavalcanti, pensadores da educação, dizem o seguinte: as metodologias ativas, né, então conceituando elas, são estratégias, técnicas, abordagens e perspectivas de aprendizagem individual e colaborativa que envolvem e engajam os estudantes no desenvolvimento de projetos ou atividades práticas. Veja bem, então, vamos chamar de ferramentas, né, ou técnicas, abordagens, perspectivas de aprendizagem individual e colaborativa, ou seja, individual e no todo, que levam os alunos a agir, né, a colocar em prática, né, ter atividades práticas. Eles agem no ensino. Nos contextos em que elas são adotadas, o aprendiz é visto como um sujeito ativo, não mais passivo, que deve participar de forma intensa do seu processo de aprendizagem, mediado ou não por tecnologias, enquanto ele reflete sobre aquilo que ele está fazendo. Então, veja bem, o aluno ele não é apenas mais um ser passivo, que só ouve e recebe, mas ele é um ser ativo que faz parte do processo de aprendizagem. Então, ele vai interagir, ele vai conversar, ele vai perguntar, ele vai ter uma prática, ele vai desenvolver um projeto, ele vai fazer algo, né? Ele vai ser um sujeito ativo. Ele vai participar. Por quê? Porque ele deve fazer significação daquilo que ele está aprendendo. Então, por exemplo, se você tem um aluno que apenas ouve um conteúdo, ele não necessariamente vai fazer aquela associação, aquele conteúdo não necessariamente vai fazer significado. Desculpa. E então, você vai pensar o seguinte, uma conversa mesmo. Você começa a conversar com alguém e você está falando sobre um determinado assunto e aquele assunto não te interessa. O que normalmente, principalmente nós brasileiros, vamos fazer? A gente vai responder assim, complicado. Entendo. Verdade. E pronto, a gente não desenvolve. Quando a gente está numa conversa que realmente faz sentido pra gente, a gente vai, não, olha, é verdade, isso aqui uma vez eu pensei assim, já aconteceu comigo, etc. Aquele assunto traz sentido. E isso acontece também no processo de ensino-aprendizagem. O aluno ele deve participar ativamente, né? Essa é a ideia, a premissa da metodologia ativa. E ela tem aí o que eu vou apontar como 5 princípios, e vale apontar aqui, tá? Relembrar, não existe metodologia que seja 100% bíblica. A Bíblia não apresenta uma metodologia de ensino. O que nós temos é uma cosmovisão cristã.
você tem uma cosmovisão cristã, a forma com que você ensina deve ser pautada nas escrituras, a forma com que você desenvolve os seus planejamentos e tudo mais, a forma como você vê os alunos, etc. Então, você pode utilizar metodologias ativas, ainda que elas não partam de uma cosmovisão cristã, para aplicar um conteúdo que seja, né, um objetivo que seja cristão. Tá? E aí note o seguinte, por exemplo, alguns vão criticar metodologias ativas pelo fato do protagonismo do aluno. O aluno é o personagem principal. E aí alguns vão dizer, não, mas está errado, porque o aluno não pode ser o personagem principal. Quando nós vamos para o método tradicional, a gente pode até falar, não, mas o personagem principal é Jesus. Não é, o personagem principal é o professor, porque ele detém o conteúdo e ele apresenta. Então, se o professor ensinar, o professor é o centro, ele é que, se ele ensinar algo errado, o aluno vai entender aquilo lá e pronto. Então, o conteúdo, ele tem que ser centrado em Cristo, ele tem que ser cristocêntrico. O conteúdo, o objetivo, ele tem que ser cristocêntrico, mas a ferramenta não necessariamente porque ela não vai ter necessariamente um ensino escriturário, né? Partindo das escrituras, vamos dizer assim. Então, senão a gente teria que, por exemplo, ensinar por meio de parábolas e etc. Então, varia muito isso de época para época. O importante é que você tenha essa compreensão bíblica das coisas e esteja, né, buscando a vontade do Senhor e fazer aquilo que seja de acordo com as Escrituras. Então, aí, tendo em vista essas 5 características das metodologias ativas, vamos separar elas, então, e primeiramente nós vamos ter a ideia do protagonismo do aluno. O estudante ele participa ativamente na construção do conhecimento. Essa é uma premissa das metodologias ativas. Não é apenas fazer com que o aluno faça algo depois. O aluno ele tem que estar participando da aula como um todo e da compreensão. Então, por exemplo, o aluno vai participar com perguntas, com comentários. Veja, não é uma questão apenas de o aluno participar, mas é o professor planejar essa participação do aluno. Tá? Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco de metodologias ativas utilizadas nas minhas aulas, mas uma delas, por exemplo, uma atitude comum nas minhas aulas é que a cada bloco de conteúdo, então o conteúdo era fracionado em várias partes, né? Então apresentavam um determinado conteúdo, os alunos poderiam participar, mas ao final daquele conteúdo, então vamos dizer aí uns 15 minutos, 20 minutos, eu trazia uma pergunta, o para pensar no slide lá, e era uma pergunta reflexiva sobre questões do cotidiano ou questões teológicas complexas, e os alunos debatiam sobre aquilo à luz do que nós já havíamos visto, e aí então eu também os auxiliava nesse sentido de uma aproximação àquilo que as escrituras dizem. Note que ao fazer isso, em primeiro lugar, você tem um ensino de pílula, né? um ensino pequeno, né? Curto, mas também você tem um protagonismo do aluno. O aluno participa, ele aplica aquele ensino na sua vida, ele significa, ele traz para si e aquilo vai resultar em compreensão e conhecimento. Além disso, você tem uma aprendizagem significativa. Tá? O que é a aprendizagem significativa? Os conteúdos eles se conectam à realidade do aluno, já falei um pouco sobre isso, despertando interesse e engajamento. O aluno, essa é uma das premissas também, o aluno não apenas vai fazer coisas. Então, note, não é você ter aquelas técnicas e ferramentas ativas e isso é metodologias ativas. Não é só porque o aluno está fazendo coisas que ele está fazendo certo. Então, agora eu vou fazer lá os alunos fazendo jogar videogame na sala de aula. Se não tiver objetivo, não faz sentido. Tem que trazer significado. Os alunos vão aplicar o que aquilo lá na vida deles. E a palavra de Deus, nós temos Paulo dizendo que toda a escritura é inspirada, útil para o ensino, repreensão, né, educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto, né, seja um bom ministro, né, da palavra de Deus, ou seja, todos nós possamos atuar, né, e colocar em prática a palavra de Deus. Então, toda ela é eficaz. Você pode aplicar um ensino significativo, inclusive em genealogia. Então, tem aquilo que você vai poder trazer um significado.
Só que ele exige um pouco mais porque você vai ter que trazer esse significado. Você não vai só chegar lá e ensinar uma história. Posso chegar lá e simplesmente ensinar a história de Sansão e a criança sai de lá sabendo a história de Sansão. O que aquilo lá fez diferença na vida dela? Nada. Ou o adulto. Eu chego lá, apresento uma parábola e aí o aluno, a pessoa, né, o aluno, o adulto que ouviu a parábola e vai fazer o que com a vida, com aquilo na vida dele? Ele que se vire. Não. É uma aprendizagem significativa. Qual o objetivo? Aonde que eu quero chegar? E aí, para auxiliar, quando você estiver preparando sua aula, pense o que eu quero que o aluno chegue lá no final e faça. Né? O que, à luz das escrituras, eu quero que o aluno faça. É claro, né? Não é que você quer. Qual é a vontade de Deus para o aluno? Né? Seria essa a questão. Também a questão da colaboração e trabalho em equipe. É muito importante que haja uma interação entre os alunos, né? Então, ele não vai ser um ensino necessariamente individualizado, mas todos participam, né? Ele favorece o aprendizado coletivo, o diálogo e a troca de experiências. Por exemplo, uma possibilidade de ação, né, que às vezes a gente faz em sala de aula e pode fazer, por exemplo, na escola bíblica, é separar um determinado tema ou temas e fazer com que cada um aluno apresente aquilo. Isso não funciona tão bem dependendo de como você faz. Se você simplesmente jogar lá os alunos, jogar diversos temas, por exemplo, salvação, né, vida eterna, justificação. Então vamos lá, regeneração, justificação e glorificação. Estou falando sobre salvação, então vamos dividir esses 3 temas, cada aluno apresenta um. O que vai acontecer na prática? Um aluno vai pegar a glorificação, ele vai estudar sobre aquela glorificação, ele vai vir à frente, vai dar um ensino expositivo, né, método tradicional. Os outros não vão ouvir, porque eles não estão nem aí, eles estão pensando no trabalho deles que eles vão apresentar e o sujeito vai aprender só sobre aquele. Colaboração é o seguinte, olha, todos vamos aprender sobre tudo aqui. Então, vamos desenvolver. O fulano vem e traz aquela informação. Ok, agora vamos discutir vamos propor reflexões sobre aquilo. Aí todos vão pensar sobre o mesmo assunto. A mediação, nesse sentido, então, a mediação é ativa do professor. Veja, o professor não é mais aquele detentor do conteúdo que vem e explica, mas ele é um facilitador do processo, ele promove autonomia e pensamento crítico. Não significa que o professor não possa trazer o conteúdo. Só que o professor, ele vai ajudar o aluno a trazer a significação do conteúdo para a sua vida. Ele vai fazer com que o aluno compreenda o conteúdo, que ele seja ativo. Então, ele facilita, ele promove essa autonomia e esse pensamento crítico. Então, ele vai levar o aluno a refletir acerca daquilo que vocês estão estudando para a vida dele. Ele é um facilitador também nesse sentido. E, por fim, você tem uma avaliação contínua e formativa. Isso aqui é muito especial das metodologias ativas. O progresso do aluno é acompanhado com feedback ao longo do processo. Você, por exemplo, na escola bíblica, você não precisa fazer lá, no final do ano, uma prova objetiva, como se fosse um Enem da EBD. Não tem essa necessidade. Por quê? Porque com as metodologias ativas, você consegue ir vendo o quanto o aluno entendeu sobre o que ele está estudando. Então, por exemplo, você está estudando lá sobre criação e você faz os alunos, então, desenvolverem algo a ver com a criação, né? Um projeto, por exemplo, e aí você vê o que os alunos fazem e ao ver o que os alunos fazem, você vai percebendo. Ele entendeu isso, ele não entendeu aquilo. Isso aqui está errado, isso aqui ele pensou equivocadamente. Você consegue ir avaliando, note que a avaliação é essa análise, né? Essa avaliação ver de fato, né? Então você avaliar se ele entendeu ou não e não necessariamente dar uma nota, mas compreender o que ele entendeu ou não. Então essas são as coisas boas, digamos assim, os 5 pilares aí da metodologias ativas que podem auxiliar nas tuas aulas de escola bíblica. E então, assim, o que são as metodologias ativas? São esses princípios aí que nós vimos, são então formas de estudo, técnicas, né, abordagens que fazem do aluno seu protagonista e dão significado ao seu ensino. Mas quais são elas? Né? Então, uma vez que são várias, né, no plural, né, quais seriam elas então? Eu quero apresentar 9, vou falar rapidamente, você pode pesquisar mais sobre elas. Eu deixei vou deixar um material com vocês aí para vocês saberem um pouco mais sobre elas, mas eu vou dar uma pincelada aqui só para vocês conhecerem então todas elas.
A primeira, e algumas são mais costumeiras, né, mais comuns, mais fáceis de achar. A primeira é a aprendizagem baseada em problemas. Essa é muito conhecida, essa você vai ver bastante. A premissa dela é a seguinte: você apresenta uma situação, problema, que pode ser real ou hipotética, e os alunos têm que resolver esse problema. Então, por exemplo, né, você apresenta um problema hipotético assim: e se Paulo estivesse nos nossos tempos, como ele ensinaria na escola bíblica? Essa é uma situação, problema, e os alunos vão, a partir do que eles estudaram, estamos estudando sobre metodologias ativas, escola bíblica, como será que Paulo agiria? Aí a gente vai para o texto bíblico, procura analisar, conhecer o apóstolo Paulo ainda mais, conhecer a sua forma de ensino, para depois resolver esse problema. Então, o aluno trabalha para resolver esse problema. O estudo de casos é um pouco parecido com a aprendizagem baseada em problemas, só que no estudo de caso você vai ter uma situação real. Então você apresenta uma situação real e a partir dela o aluno vai desenvolver conceitos, etc. Então, por exemplo, você pegar lá, Jesus separou 12 discípulos e enviou, apesar de ter 12 discípulos, ele era seguido por vários outros. Em dado momento ele enviou os 12 para uma viagem missionária, em outro momento ele enviou 70. O que nós podemos aprender sobre o discipulado de Jesus com esses 12, talvez até acrescentar, né? Ele ainda tinha 3 mais que ele andava mais próximo. O que nós podemos aprender sobre o discipulado e treinamento a partir desse problema? Então, dessa situação. Então, os alunos vão ver o caso, vão analisar e vão procurar aplicar aquilo, aplicar conceitos, compreender o conteúdo e tudo mais aplicado naquela situação, tá? Então, por exemplo, se você está tendo uma aula sobre evangelização, e você quer trabalhar a questão do evangelismo pessoal, né, do anunciar a Cristo, aí você pega, por exemplo, o estudo de caso de Filipe, lá com o eunuco, apresenta, e aí, a partir disso, quais pontos a gente pode tirar para que nós possamos aplicar isso na nossa evangelização? E aí os alunos vão trabalhar com esse estudo de caso aí. Uma outra questão é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela tem a ideia de que os alunos, eles aprendem algo antes e vêm para a aula e debatem sobre. Então, seria mais ou menos o seguinte: a aula acontece fora e que normalmente a gente tem, vamos explicar melhor. Geralmente a gente tem, no método tradicional, o professor expõe o conteúdo e depois o aluno aplica. Então, o professor expõe, explica tudo e depois o aluno vê o que faz com isso. Na sala de aula invertida, o professor passa conteúdo, então, por exemplo, passa um material, um livro-texto, alguma coisa assim, os alunos estudam previamente aquele conteúdo e aí chegam na aula e eles discutem sobre ele. Ali eles vão entender o que podem fazer com isso. Então, a sala de aula invertida vai ter essa conotação. Você pode, então, por exemplo, passar aí um livro-texto, né, uma revista, DVD, um vídeo, etc. E depois isso é trazido para a aula. Outra abordagem, né, outra metodologia é a aprendizagem baseada em projetos. Essa eu particularmente acho ela bem interessante, que é, ao longo do processo, você produzir algo, ou mesmo em uma aula, tá? Então, em uma aula específica, você vai lá e os alunos vão fazer algo. Por exemplo, você quer trabalhar, lembrando que tem sempre a questão do objetivo, né? Então, você quer trabalhar a questão do amor de Deus e cuidado de Deus sobre a sua criação e sobre o ser humano a partir do texto de Noé. Então, você vai explicar lá que Deus fez com que Noé fizesse isso, por exemplo, para crianças, né? Que Deus fez com que Noé fizesse uma arca para que coubesse todos os animais. Qual é o projeto? Vamos criar uma arca. Vamos pegar lá no texto bíblico quais os tamanhos, o que tinha que ter, quais animais que eram, qual o objetivo, analisa o texto, monta junto com eles o projeto, montamos uma arca de Noé, né? Em grupos, alguma coisa assim, e aí o aluno vai explicar por que houve essa arca. Essa arca aconteceu porque Deus queria preservar o ser humano, entende? Você aplica, né, o próprio aluno aplica aquilo que ele aprendeu na sua vida por meio de um projeto realizado, né, um projeto feito. Nós temos a gamificação,
ou ensino baseado em jogos de aprendizagem. Então, não significa necessariamente o aluno jogar videogame, tá? Embora você às vezes pode utilizar, por exemplo, jogos de história, tem vários jogos desse sentido, mas às vezes você utilizar jogos como quiz, enfim, para ensinar, né, o conteúdo. Então você vai trazendo jogos, coisas que você pode fazer, por exemplo, para revisão, você faz lá um quiz bíblico daquilo que aprendeu com um objetivo, né? Sempre lembra que o aluno tem que ser participante, tem que ser ativo. Outra abordagem, né, outro método é a aprendizagem por pares. Aqui, por exemplo, a questão de você parar e discutir sobre algo. Cada um vai fazer um comentário, e a gente tem isso também. Às vezes a gente está ouvindo o professor, e aí às vezes o professor propõe uma discussão, e o fulano falou uma coisa, o ciclano falou outra e tal, e você vai aprendendo com aquelas ideias, elas vão trazendo coisas que você nunca pensou na sua vida sobre aquele assunto. Isso é a aprendizagem por pares, né? Os alunos acabam aprendendo uns com os outros por meio de discussões e conversas. Nós temos também o Design Thinking educacional. Aqui uma coisa importante a pensar, esse é um pouco mais complexo, mas ele trabalha a ideia de projeto, tá? de organização da aprendizagem. Eu até deixo um material aí, naqueles materiais lá sobre ele, mas normalmente quando a gente pensa em design, a gente pensa em design gráfico. Então a gente imagina aquele sujeito que faz as mídias da igreja. Design gráfico não é design, ele é uma área do design. Nós vamos ter diversos tipos de design, por exemplo, design de interiores. O designer de interiores, ele não vai mexer no Photoshop, nem nada assim. O designer gráfico, sim. Design tem a ideia de organização, planejamento. Então, você fazer um design é você organizar algo. Então, é um ensino bem similar ao ensino de projetos, mas que trabalha a questão da organização desse ensino. Nós temos o ensino híbrido, que é similar à sala de aula invertida, mas ele vai trabalhar bastante com a ideia de mídias e tudo mais. Então, é um ensino que acontece tanto na sala de aula quanto fora. A sala de aula invertida, então, o aluno traz o conteúdo, né, que foi lido, que foi passado, e discute. A sala de aula, o ensino híbrido, o professor passa informações fora da sala de aula e também em sala de aula. Então, o assunto é trabalhado nos dois ambientes, tá? Então, às vezes, por exemplo, ele vai acontecer com o professor passando o conteúdo, conversando com os alunos, né, trazendo ali aquele conteúdo específico e, por exemplo, depois o aluno tem que fazer algo com aquilo e apresentar para ele fora de sala de aula. Também é uma forma de ensino híbrido. E o último, a aprendizagem experiencial, que é, então, o aluno ele aprende por meio de experiências, de fazer coisas de forma mais específica, como, por exemplo, uma aprendizagem por meio do teatro. Você quer falar sobre a questão da paixão de Cristo para ensinar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, o sacrifício de Cristo, como foi? E aí você passa para os alunos da sua EBD o texto, né, os textos sobre a crucificação, e você divide eles em grupos e eles têm que ensinar. Cada um tem que ensinar, então tem 2 grupos lá, um grupo vai ensinar a crucificação, o outro também, um vai apresentar para o outro e depois você explana a questão das aplicações práticas daquilo. O aluno vai reter aquela informação por meio da experiência vivida. Ele vai se colocar no lugar de Jesus, vai se colocar no lugar dos soldados, enfim, então ele vai pensar sobre o que ele está aprendendo. Então essas são algumas, tá? São apenas 9, mas tem mais, mas eu deixo o material então para que você possa conhecer um pouco mais, mas é um conteúdo bastante interessante, bastante rico, e lembrando, não é apenas você ter uma atividade na sua aula, mas é o aluno ser ativo na aprendizagem, e não somente ser ativo, mas ter significado, né? Então ele significar o que ele está aprendendo. Também não significa que, então quer dizer que toda aula agora tem que fazer um monte de pirueta, tem que fazer pirotecnia, tem que ter teatro, tem que jogar bola, tem que, de tudo. Não. A questão é pensar que as pessoas aprendem de forma ativa, então se você conseguir fazer com que haja essas práticas, fazendo significado para os alunos e alcançando um objetivo, tá ótimo.
Nas minhas aulas, por exemplo, as últimas que eu tive agora de teologia bíblica, eu utilizei bastante aprendizagem por pares, estudo de caso, etc. Então, o que acontecia? Como eu falei antes, eu dava um período de aula, então um bloco de conteúdo, passava aquele bloco de conteúdo, finalizava ele com um para pensar. Vamos discutir agora sobre o que nós vimos, uma situação hipotética, uma situação diferente, tal texto bíblico, vamos conversar sobre ele. Aí a gente conversava e beleza, dava uma palavra aí mais bíblica e centrada naquilo que eu tinha como objetivo, vamos aplicar, vamos aprender e vamos seguir adiante. Então, você consegue desenvolver assim, uma aprendizagem bem mais ativa e participativa. Às vezes vai ter jogos, etc. E aqui agora eu quero mostrar para vocês 3 exemplos de coisas que eu fiz na última semana de aulas que eu tive de teologia bíblica ali no começo de abril agora. A primeira coisa que eu passei para os alunos foi, então, uma música. Nós tivemos 2 blocos de aula. O primeiro bloco de aula era sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, nós trabalhamos vários temas e eu separei, então, na primeira aula do segundo bloco, né, para que houvesse uma revisão do conteúdo, separei 2 temas por aluno, para que ele revisasse esse tema e ele criasse uma música, e aí não fosse só uma música qualquer, mas uma música que tivesse um sentido, uma música que falasse com ele, que aplicasse na vida dele. E aí os alunos fizeram as músicas, né? E eu quero mostrar o exemplo de uma música aqui que foi feita por uma aluna, né? E ela tinha que apresentar uma justificativa. Olha só, era uma música sobre a criação, e a justificativa eu vou ler para vocês. A música mostra a verdade bíblica de que Deus se revela, desculpa, não é a criação, mas a revelação, né? Se revela progressivamente ao longo da história, chamando o seu povo a uma relação íntima de fidelidade. Sua revelação é ao mesmo tempo acessível e misteriosa, trabalhamos isso em sala de aula. Se pudesse ser totalmente conhecido, estaria limitado pela capacidade humana, deixando de ser Deus. Falamos sobre isso na sala de aula. E desse modo, a revelação parte do princípio de que Deus está oculto à visão humana. Falamos sobre isso em sala de aula, desvendando-se apenas em parte e conforme os seus propósitos, culminando na obra redentora de Cristo. Falamos sobre tudo isso em sala de aula, revelação progressiva, etc. E aí a aluna fez, então escreveu a letra, jogou na inteligência artificial e a música ficou pronta. Se der tempo eu mostro aí para vocês. Então a música era assim: antes do tempo, ele sempre existiu. Falou a Adão, Abraão se mostrou. Nas visões e sonhos, nos profetas revelou. Falamos sobre as formas de revelação durante as aulas. Um Deus fiel que seu povo chamou. Ele é Yahvé, o nome eterno e santo, misterioso, oculto, falamos sobre ele ser oculto, mais perto está. Não preso ao tempo nem ao pensamento, com graça e justiça ele sempre agirá. Tu és o Deus que se dá a conhecer, falamos sobre isso em sala de aula, mas nunca cabe em nossa razão. Livre és tu para agir como queres, tua vontade e redenção. Falamos sobre isso em sala de aula, que no Antigo Testamento essa era a visão da revelação. E por fim o refrão: conhecer a ti é andar em verdade, fidelidade é o teu chamado a nós. Não só palavras, mas vida entrega em tua presença, Senhor, quero estar. Falamos sobre o que é conhecer a Deus de fato nessa aula sobre revelação. Então veja, o aluno, no caso a aluna, ela reestudou aquilo que foi visto e ela aplicou em uma música, e o mais legal é que essa música, ao longo da semana, os alunos ficaram ouvindo as músicas uns dos outros. Teve gente que fez lá a playlist e ficava direto ouvindo, mostrando para os outros e tudo mais. Então ele não só... E aí cumpriu o objetivo também da coletividade. O aluno não apenas ouviu, né, fez a sua música, mas ele passou para os outros de forma que os outros também revisaram o conteúdo. Uma coisa simples. Mas tem que fazer uma música. Eles fizeram com inteligência artificial de graça. Então eles só tiveram que escrever a letra, né? Um outro exemplo que daí nós fizemos também foi uma resolução de problema. Tá? Nós misturamos aí também um negócio chamado storytelling, que é uma história fictícia, né? uma contação de história, digamos assim, e eu desenvolvi uma história fictícia que tem um fundo de verdade no sentido de que já aconteceu aqui na faculdade em alguns momentos, mas de que haveria tido um problema aí de relacionamento entre os alunos, e a faculdade então resolveu fazer uma comissão formada pelos alunos do 3º e 4º ano, que eram os alunos da disciplina que eu estava fazendo,
ministrando, né? Então, uma comissão, e eles deveriam fazer um documento para levar para a diretoria, para a coordenação, para que ela analisasse e propusesse melhorias a partir do documento que foi escrito. E aí os alunos tinham que fazer o quê? Tinham que se organizar entre eles para produzir um documento. Então, dei 45 minutos ali para eles fazerem. Aí eles perguntavam, tá, mas e como que a gente vai fazer? Ó, se virem, vocês têm que produzir o documento, vocês são uma comissão formada para isso. Analisem, né, a gente estava estudando sobre igreja e unidade, né, da igreja, tínhamos acabado de pensar sobre isso. Falei, voltem lá nos textos, peguem os slides que eu passei e vamos estudar sobre isso. Aí eles formaram um círculo e foi interessante que eles começaram a perguntar, mas quem é que lidera aqui? Quem é que organiza? Eu falei, é que nem assembleia de igreja, vocês vão ter que resolver aí quem que é o presidente, quem que é o vice. Aí foi legal que alguns tomaram a frente, aí todos participaram, dando ideias e tal. No final eles produziram um documento, que inclusive eu pedi autorização para eles e passei pro administrador da faculdade, que achou muito legal o documento, né? Então, eles produziram algo sobre o conteúdo a partir de uma situação hipotética, né? Algo bem, bem interessante, todos participaram. Foi legal porque realmente eu vi todos participando e nem sempre todos são tão participativos assim. E o último exemplo foi a revisão, então, do conteúdo final. Esse já mais como um ensino híbrido. Então, nós passamos todo o conteúdo. Ao final da disciplina, eu pedi para eles se inscreverem em devocionais. E esses devocionais seriam passados no grupo do WhatsApp da turma, e eles o fizeram. Então, foram sorteados temas de novo, igual a gente fez na música, só que com textos devocionais. A partir disso, não foram todos os alunos que escreveram, porque 2 tiveram problemas, um problema de saúde e outro problema familiar, então não puderam escrever, né, naquela semana, mas eles escreveram, então 13 alunos escreveram, eu escrevi um também para complementar, e nós fizemos 14 dias, então cada um escreveu 2, eu escolhi um deles e nós vamos publicar esses devocionais na YouVersion, o aplicativo da Bíblia, já estamos em produção disso. Então, um projeto, aqui uma aprendizagem por projeto, os alunos fizeram o projeto de criar uma série de devocionais a partir da teologia bíblica e assim o fizeram. Então, isso traz a questão da atividade, a questão de praticar, de trazer um significado, de aplicar para a sua vida, de analisar aquilo que foi estudado. Então, esses são apenas alguns exemplos aí de práticas, né, de metodologias ativas. E eu queria terminar com essa frase. Nosso Deus é criativo e nos fez à sua imagem. Como educadores, podemos usar essa mesma criatividade para guiar os alunos ao pleno conhecimento da verdade. As metodologias ativas são ferramentas à disposição, mas a sabedoria para usá-las vem daquele que é o mestre por excelência. Lembre-se, você é criativo. Deus é um Deus criativo que criou pessoas criativas. Você é criativo. Não adianta você querer me dizer, mas eu não tenho criatividade. Tem sim. Se você não tivesse, talvez, por exemplo, assim, você teve algum problema e na hora você já pensou numa desculpa. Foi criativo. Quando você era criança, sua mãe queria lhe surrar porque você fez algo de errado, você, dá uma desculpa. Você é criativo, né? A gente às vezes é criativo para coisa ruim, mas tem que ser criativo para coisa boa também. Deus deu criatividade para todos nós. E aí, as metodologias ativas, elas ajudam nesse sentido. Só que algo que eu volto a frisar, que eu falei antes, não existe metodologia que seja 100% pautada na Bíblia, porque a Bíblia não apresenta metodologia de ensino. Você tem pessoas que são baseadas na Bíblia e que aplicam ferramentas. Tá? A Bíblia não é um livro sobre ensino, ela é um livro sobre redenção. Então, você pode aplicar essas metodologias ativas com uma perspectiva cristã, com uma piedade, mas é você que vai fazer a diferença. Metodologia ativa nenhuma vai funcionar se ela não partir de oração e de piedade. Metodologia ativa nenhuma vai funcionar se você simplesmente chegar e botar o teu aluno a fazer alguma coisa, mas antes você não dobrou seu joelho e não estudou e não buscou o Senhor. O que vai fazer diferença é realmente a tua vida com o Senhor. Então,
Conheça mais, estude mais sobre metodologias ativas, procure aplicá-las na sua aula e com certeza você vai ver que isso vai auxiliar a aprendizagem na sua disciplina, na sua escola bíblica, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, muito obrigado por ter acompanhado essa aula e eu espero que Deus realmente possa usar a tua vida, a tua criatividade para a honra e glória do Senhor, para que várias pessoas possam conhecer ainda mais a Deus. Deus abençoe e até a próxima.